Amém. Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos nessa noite mais uma vez reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Estamos também transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook e agradecemos a todos que estão conectados conosco e os que puderem, por favor, que nos ajude compartilhando essa ministração. Hoje estamos comemorando o 2º ano da igreja IBC aqui em Campo Grande. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Hoje estaremos ouvindo a mensagem na voz do nosso pastor Sandro, pastor da igreja de Maricá, esse homem também, a qual Deus usou na plantação dessa igreja aqui em Campo Grande. Ele e a sua família foram, que também vieram aqui quando estava começando essa igreja, e hoje nós estamos nos alegrando porque estão fazendo 2 anos que nós estamos aqui, e somos gratos pelo que o amado se desprendeu lá de São Gonçalo, né? Deixou a sua vida e veio aqui nos dar atenção. É um ponto de gratidão por esse amor, por essa doação, não é verdade? E é assim que a obra de Deus acontece, quando alguém se propõe a deixar um pouquinho a sua vida corriqueira, né? A sua zona de conforto, e andar alguns quilômetros, cruzou a Baía da Guanabara para vir aqui. Meus pais amados, Deus abençoe. Estou feliz por mais essa oportunidade, não precisa não, que o Senhor me dá, de estar transmitindo uma porção da palavra, e nessa data tão especial, né, de 2 anos, eu estava tentando lembrar, para mim já tinha mais de 3 anos que eu tive na outra igreja, né, no salão de festas, mas são 2 anos só. Então, amados, é motivo de muita alegria, é até um jargão do crente, é motivo de muita alegria estar aqui com os amados, com a família, e eu quero compartilhar uma palavra que tem queimado no meu coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, Isaías capítulo 6. Mando um abraço também para os irmãos da Igreja Bíblica Cristã em Maricá. Eu já mandei um link para a galera toda. Não sei quantos estão acompanhando, mas um abraço para aqueles que estão aí se edificando. Nós não temos culto à noite, então a internet é um meio, é uma bênção, é um instrumento para não ficarmos ociosos, né, diante da telinha, vendo tudo quanto é tipo de porcaria. Temos tantos meios hoje em dia, né, amados, de nos edificarmos, e só não se edifica quem não quer. Amém, queridos? Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei?
quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, abençoa, Pai, a mensagem dessa noite, que possamos mais uma vez sermos edificados para a Tua glória e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Amém, queridos? Amados, em 1820, um jovem de apenas 18 anos disse ter tido uma visão por demais espetacular. Disse ter tido. Nessa visão ele disse que Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o Filho, apareceram para ele, pessoalmente, em carne e osso. Então ele perguntou aos dois visitantes ilustres o seguinte: qual de todas as igrejas é a verdadeira? A fim de saber a qual unir-me. Ele ia na igreja A, igreja B, igreja C, ele via defeito em tudo, e seres espirituais apareceram para ele, e ele fez essa pergunta. E a resposta desses supostos pai e filho foi que ele não se unisse a nenhuma delas, porque todas estavam erradas e que todos os seus credos eram uma verdadeira abominação à sua vista. Essa foi a primeira visão. 3 anos depois, em setembro de 1923, esse mesmo jovem disse ter tido uma outra visão. Segundo ele, um anjo de luz lhe apareceu. E ele mesmo relata essa experiência dizendo o seguinte: na noite de 21 de setembro de 1823, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso. Estava orando. Enquanto estava suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo em meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado da minha cama um personagem em pé, no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Ele vestia uma túnica solta, da mais rara brancura. Era uma brancura que excedia a qualquer coisa terrena que eu jamais vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante. Não somente sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa, e o seu semblante era verdadeiramente como um relâmpago. Imagine você tendo uma visão dessa. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor da sua pessoa. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. Chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado da parte de Deus e que o seu nome era Moroni. Disse que Deus tinha uma obra para ser executada por mim e que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, e que dentre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Esse relato é tirado do livro de Mórmon, a qual eu li ainda antes de vir para cá. O jovem que diz ter recebido essas duas visões chamava-se Joseph Smith Jr. Ele viu um anjo de luz em seu quarto. Só que esse anjo de luz não era um anjo de Deus. Esse anjo de luz era um emissário de Satanás, literalmente. 2 Coríntios 11:14, o apóstolo Paulo diz assim: não é de admirar-se, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E mais, a mensagem que esse suposto anjo trouxe a Joseph Smith não foi o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Ele trouxe um outro evangelho, uma mensagem totalmente distorcida da Bíblia, um outro evangelho totalmente corrompido. Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu,
vos pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Tudo começou com uma visão de um anjo de luz. E a consequência dessas duas visões foi o surgimento, queridos, de uma das seitas mais perigosas do mundo. Joseph Smith, ele foi o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como a Igreja de Mormons. Essa, com certeza, não foi uma visão da glória, não, foi uma visão do inferno. A mensagem apregoada por Joseph Smith não foi o evangelho puro e genuíno do Senhor, mas um outro evangelho, totalmente corrompido, totalmente deturpado. E na primeira reunião dessa seita, em 1830, só haviam 6 pessoas. Olha que coisa, 6 pessoas na primeira reunião. Hoje, essa seita conta com mais de 14 mil membros ao redor do mundo. Só no Brasil, já está beirando a casa de 1 milhão de membros. São mais de 65 mil missionários espalhados por todo o mundo, com 170 templos ou catedrais mormon por todas as cidades. Tudo começou com uma visão. Tudo começou com o sobrenatural. O profeta Isaías, aqui no texto que lemos, também teve uma visão. Aí no verso 1, ele diz que viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Amados, essa foi a visão da glória de Deus, e não uma visão do inferno, como Joseph Smith teve. Essa foi uma visão genuína, e não o engodo satânico que aconteceu com aquele jovem perturbado, que tinha envolvimento até com o espiritismo. Isaías disse o que aí no versículo 1, que teve essa visão no ano da morte do rei Uzias. Amados, o rei Uzias morreu em cerca de 740 antes de Cristo. O rei Uzias foi um dos melhores reis que Israel teve. Ele foi um homem muito amado, governou a nação por muitos anos, muitos. Porém, apesar de ter sido um ótimo rei, ele terminou a sua vida de maneira drástica, terrível, totalmente isolado de tudo e de todos. A Bíblia fala que ele tentou oferecer incenso no templo, o que era de competência de um sacerdote. E os sacerdotes o confrontaram. E, se não fosse uma intervenção divina, Uzias teria mandado matar os sacerdotes. Mas, no momento que ele estendeu a mão para os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. E ele ficou leproso até o fim da sua vida. Segundo o livro de Crônicas, 26, versículo 21, diz assim: o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Portanto, foi nesse contexto de morte que Isaías teve uma visão celestial. Um contexto de tristeza. Foi nesse contexto de muito luto na nação. Isso porque, historicamente, Uzias e Isaías, eles foram amigos. Isaías foi um profeta palaciano. Ele tinha acesso ao gabinete do rei, do presidente, por assim dizer. Ele era conselheiro dos grandes. Contextualizando, ele foi como um Billy Graham, né, que foi conselheiro de vários presidentes americanos. Então, a morte de Uzias, com certeza, trouxe muita tristeza ao seu coração e muitas lágrimas aos seus olhos. E mesmo diante desse luto, olhem de novo, o texto diz que Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Veja bem as perspectivas, né,
eram desanimadoras, mas o que Isaías viu ao olhar para o alto era algo glorioso, algo fabuloso, algo maravilhoso. O que ele viu? Deus ainda estava sentado em seu trono reinando, queridos, como soberano, como rei do universo. Ele ainda estava no controle. Ele não havia perdido o controle. O trono de Judá estava vazio, mas o trono do céu estava ocupado pelo Rei da Glória, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Então, no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão. E essa visão, ela seguia ou tinha 3 dimensões ou seguia por 3 direções. Primeiro, ele teve uma visão do alto. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Queridos, essa visão foi gloriosa. Essa visão foi transcendental. Essa visão foi fabulosa. Foi uma visão do céu. O céu existe. Não é uma utopia. Não foi inventado por pastores só para fazer com que os crentes, fiquem animadinhos. E o inferno também não foi inventado pelos pastores para botar medo no crente. Não, queridos, as duas são realidade, tanto o céu como o inferno. Mas aqui, Isaías teve uma visão do céu. E todo aquele que tem uma visão como essa, a sua vida nunca mais é a mesma. Nunca mais. Vou ler de novo, versículo 1 em diante. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com as 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ao som da sua voz, ou das suas vozes, as batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Que lindo! Portanto, ainda que um grande rei tivesse deixado aqui o seu trono na terra, o maior dos reis continuava assentado em seu trono de glória. Há pouco tempo, a rainha Elizabeth II morreu com 96 anos de idade. Seu enterro foi no dia 19 de setembro, Ela foi uma mulher amada por todos, por muitos. E o mundo, a nação inglesa, até hoje ainda está em luto pela morte dessa rainha. Mas Deus continua no trono. Os reis passam, mas Deus é eterno. Ele continua no comando do universo. E só nesse fato, eu tiro uma lição importantíssima, queridos, para a nossa vida. Importantíssima, independente das perdas que sofremos aqui na terra, independente do luto, independente do choro, podemos ter e devemos ter experiências profundas com Deus. Seus olhos podem estar talvez molhados de lágrimas, e mesmo assim você conseguir ver o Senhor assentado num alto e sublime trono. Você pode ter perdido um amigo, pode ter perdido um parente, pode ter perdido o emprego, pode ter perdido a saúde. Porém, mesmo diante das perdas mais difíceis da vida, você pode, assim como Isaías, ver o Senhor em um alto e sublime trono. Você pode ter experiências marcantes com Deus. Guarde isso. Quando o seu mundo desabar, começar a ruir, é bom ver as coisas pela ótica celestial, pelo ponto de vista do céu. Porque muitas vezes o mundo rui ao nosso redor, as coisas não saem como nós planejamos. Ou seja, seu sofrimento não limita Deus de se revelar a você de maneira mais pessoal, profunda, gloriosa e impactante. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor. E mais,
Isaías não viu somente o Senhor assentado num alto e sublime trono, como também diz o texto aí que ele viu serafins acima dele. Queridos, os serafins só aparecem aqui nesse texto das Escrituras. E a palavra serafim em hebraico significa queimar. E relaciona-se aí essas criaturas à santidade de Deus. A santidade de Deus. Por isso eles repetiam o quê? Santo, 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 diante do trono de Deus. Eles vivem ainda hoje, nesse exato momento, proclamando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Sendo assim, essa foi uma visão da santidade. Santidade. E como precisamos ter essa visão de santidade? E como diz Leonardo Ravenhill, precisamos ter uma visão do Deus santo, porque Deus é essencialmente santo. Os serafins não estavam clamando, proclamando, onipotente, onipotente, onipotente é o Senhor. Eles não estavam clamando, onisciente, onisciente, onisciente é o Senhor. Não, queridos, eles não estavam clamando essas coisas. Eles estavam falando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. A grande verdade é que, se tivéssemos diariamente uma visão desse Deus santo, 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 ficaríamos deslumbrados diante da sua onipresença, ficaríamos extasiados diante da sua onipotência e ficaríamos também quebrantados diante da sua santidade. Deus é santo, santo e santo. E a santidade dele se tornaria também a nossa santidade. A palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Não é isso? Porém, a maior vergonha, e eu falo isso com muito carinho, a maior vergonha de nossos dias é que a santidade que ensinamos, muitas vezes ela é anulada pelo estilo de vida em que vivemos. Proclamamos santo, 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 mas muitos vivem de maneira ímpia, ímpia e ímpia. Isso porque falamos muito, vivemos pouco. Geralmente temos belos discursos, mas pouca santidade. Muitos de nós somos crentes de final de semana, mas ímpios no decorrer da semana. Muitos de nós estamos num contexto de um hino muito interessante, depois busca lá no YouTube, da banda Gerd, cujo título é Dupla Personalidade. Diz assim, conheço muita gente com dupla personalidade. Domingo na igreja é o retrato de santidade, mas na segunda-feira esquece sua fé. Xinga palavrão e dá cascudo na mulher. Toma um pingão, da número 1 a 51. Fuma escondido, faz jogo do bicho. Não, crente não faz isso não, faz, gente? E quando dirige, anda até na contramão. Aí tem um refrão que repete e aprofunda um pouco mais a letra. Conheço muita gente com dupla personalidade. Domingo na igreja é o retrato da santidade, mas na segunda-feira, longe do pastor, o camarada é o terror. Parece até o maníaco do parque. Humilha o empregado, explora o humilde, dá cheque sem fundo, causa confusão, canta a secretária, assiste filme pornô, paquera no metrô e ninguém diz que é irmão. Essa é a realidade de muitos dentro da igreja. É por isso, queridos, que o apóstolo Paulo, ele foi bastante enfático ao escrever Efésios 5, versículo 1 em diante, inspirado pelo Espírito Santo. Olha o que diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção
de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Amém. Que texto, amados, que texto. Temos que decorar isso. Temos que decorar. Que Deus nos livre desse estilo de vida horrível. Que Deus nos livre de ter uma dupla personalidade. E que possamos também cantar como os serafins: santo, santo, santo é o Senhor. Mas não só de boca, mas vivemos isso com a ajuda do Espírito Santo. Então, Isaías teve uma visão do trono, não é isso? Viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e logo em seguida, ele teve uma visão para dentro de si. Olha aí, versículos 5 e 6 de Isaías 6. Primeiro ele vê o trono de Deus, agora ele vê dentro de si. Então gritei. Olha aí, depois que ele vê a glória de Deus, ele não sai igual um pavão, já viu? Aqueles crentes que saem do momento de oração, jejum, desce do monte, cuspindo fogo, humilhando todo mundo. Isaías é o contrário. Ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, com uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, Isaías sai de uma visão celeste para uma visão terrestre. E isso é por demais interessante, queridos. Muito interessante. Ele deixa de olhar para o alto para olhar para dentro do seu coração. Amados, a visão de um Deus santo tocou profundamente o coração de Isaías, e ele confessou que era um pecador. Não confessou, eu sou um santo, não, um pecador. Ele disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Sendo assim, queridos, a visão de Isaías teve altura, pois ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E, porém, essa visão tinha também profundidade, pois ele viu as profundezas de seu coração podre, imundo, sujo. E olha que ele era profeta. Ele não era nenhum imoral, não, queridos. Ele era um profeta, homem de Deus. Depois de contemplar o trono de Deus, ele visualiza o seu coração estragadinho, sujinho. E esse é o normal de acontecer quando se está na presença de um Deus santo. Isso é o normal, é o correto, queridos. Todos que um dia tiveram experiências profundas com Deus, assim como Isaías, foram confrontados com seus pecados. Confrontados, literalmente. É impossível, escutem bem, impossível ter experiências com Deus e ao mesmo tempo bater no peito e dizer: eu sou melhor do que o outro, eu sou um santo, eu sou espiritual ao extremo. Até porque, queridos, é na luz de Deus que enxergamos as nossas mazelas, é na luz de Deus que enxergamos as nossas sujeiras, é na luz de Deus que reconhecemos quem realmente nós somos.
É na presença de um Deus que é santo que somos confrontados com os nossos pecados. Foi depois de contemplar o Senhor no alto e sublime trono que Isaías gritou: o quê? Ai de mim, estou perdido. Penso, queridos, que essa deveria ser nossa reação sempre quando deixamos o quarto da oração, sempre quando entregamos um período de jejum, sempre que nos aproximamos mais de Deus. Quanto mais orarmos, quanto mais jejuarmos, quanto mais conhecermos a palavra, mais devemos nos prostrar ante a santidade de Deus. O cristão não deve ser como o fariseu. Lembra do fariseu? Lá de Lucas 18, quando ele disse, todo como um pavão: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. São tudo tralha, tudo coisa ruim, crente ruim, tudo gente ruim. Eu sou o bonzão. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Sou um homem de oração, e ele estava ali para orar. Estava na casa de Deus, e era fiel, congregava fielmente. Queridos, o cristão, ao contrário do fariseu, ele tem que ser como o publicano. Não no pleno sentido da palavra, porque o publicano ele era realmente uma pessoa odiada e vivia fazendo falcatruas, mas a atitude com que ele tomou diante da glória de Deus. A Bíblia diz que ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Vejamos mais um pouco, ou mais uma vez, o grito de desespero de Isaías foi o quê? Ai de mim, estou perdido. Queridos, assim como Isaías, muitos dos grandes heróis da fé do passado viram-se como pecadores e humilharam-se diante de Deus. Colocaram a boca no pó. Quando Abraão se encontrou com o Senhor, lá em Gênesis 18, disse: sei que não passo de pó e cinza. Breve, curto. Sou pó, sou cinza. Eu não sou nada, não sou ninguém. Pedro, depois de ver aquele estrondoso milagre da multiplicação dos peixes, ele se prostrou diante de Jesus e declarou: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Paulo, depois de ter tido experiências sobrenaturais, foi ao terceiro céu, viu mortos ressuscitarem, pessoas sendo curadas, viu anjos, viu o próprio Senhor Jesus em visão. Depois de tudo isso, ele declarou, 1 Timóteo 1,15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Detalhe, Paulo não era nenhum pinguço, Paulo não era nenhum imoral, Paulo não era nenhum caloteiro, nada disso. Ele foi um dos homens mais santos que pisaram nessa terra, mas diante da glória de Deus, é a reação humana, se vê como um miserável, desgraçado pecador. David Brenner foi um missionário que literalmente doou sua vida por amor às almas dos índios peles vermelhas da América. Século XVIII isso. David Brenner. Era comum ele ficar no meio da mata, orando, suando, e os índios canibais cercarem ele pela floresta para o matar, e ele está ali em agonia orando e intercedendo por aqueles índios. E não o conseguiram matar. Jovem que morreu com 29 anos de idade. Morreu de tuberculose, mas que marcou a história da igreja. E, através do diário de David Brenner, muitos missionários se levantaram para fazer missões, inspirados, ou, não vou dizer inspirados, mas seguindo o exemplo dele. Ele ficava dias e dias em oração e jejum, mesmo nas noites mais geladas, intercedendo a favor desses índios. Acerca de sua luta com Deus, ele escreveu certa feita o seguinte: designei um dia para jejuar e orar,
e passei esse dia clamando quase incessantemente a Deus, pedindo misericórdia e que Ele abrisse meus olhos para a enormidade do pecado e o caminho para a vida em Jesus. Contudo, continuei a confiar nas boas obras. Não é assim, muita gente? Bate no peito, tenho 20 anos de crente. Meu irmão, não é tempo de crente que vai te garantir o céu. É o tempo de vida com Deus, de fé em Cristo. Então, uma noite andando na roça, diz ele, foi-me dada uma visão da grandeza do meu pecado, parecendo-me que a terra se abriria por baixo de meus pés para me sepultar e que minha alma iria para o inferno antes de eu chegar em casa. Então, eu orando, jejuando, aí vem, meu irmão, começa a ver a própria iniquidade de si. Esse era o que? O testemunho de um dos homens mais santos também que pisaram nessa terra. Um homem de oração, jejum, conhecidíssimo, conhecedor profundo das Escrituras. Ele não bateu no peito com a síndrome do fariseu, exaltando suas qualidades, suas virtudes, mas colocou a boca no pó, clamando o quê? Por misericórdia. Voltando a Isaías, o interessante é que, antes de ver o Senhor num alto e sublime trono, no capítulo 6, ele estava proferindo muitos ais contra os seus concidadãos, no capítulo 5. Ele estava apontando o dedo para todo, igual a metralhadora, já viu? Todo mundo, vai todo mundo para o inferno. Olha o que ele dizia: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, ai dos que se levantam cedo para embebeder-se. Sabia que tem gente que acorda cedo para beber? Lá perto de casa tem um bar que abre 5 da manhã, eu acho que ainda está abrindo, e 5 da manhã já tem gente na fila. E está falando assim, ó, ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com um vinho até a noite. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado como cordas de carroça. Ai dos que chamam ao bem mal, chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões de beber vinho e mestres em misturar bebidas. E vai falando. Porém, todavia, quando ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele tirou o dedo dos outros e apontou para si. Ai de mim, estou perdido. Portanto, queridos, antes de ministrar aos outros, devemos primeiramente ser ministrados por Deus. Antes de proferir ais contra os outros, devemos sinceramente dizer, ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, porque é bem da verdade, a Bíblia diz que são as misericórdias do Senhor, a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã a misericórdia de Deus foi renovada, sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então, antes de apontar o dedo para os outros, precisamos sempre nos lembrar que tem 3 apontados para nós e 1 apontado para cima. É quando dizemos, ai de mim, que somos purificados de nossos pecados e capacitados a cumprir o ide do Senhor. Portanto, amados, depois de ter uma visão da glória de Deus e também a visão da profundeza do seu próprio coração, Isaías teve uma visão para fora. Aí é o versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E ele respondeu o quê? Envia-me a mim. Envia-me aqui, eis-me a mim. Queridos, o mesmo Deus que ele tinha visto num alto e sublime trono, agora faz o quê? Uma pergunta. A quem enviarei? Quem irá por nós? Resumindo, primeiro Isaías olhou
e viu o Senhor num alto e sublime trono, não é isso? Depois ele olhou para dentro de si e viu um coração corrompido pelo pecado, precisando de quê? De perdão. Precisando de limpeza, de purificação. Por fim, ele ouve uma voz o chamando para fora, para que ele visse as nações perdidas, que precisavam ser alcançadas pelo Evangelho. Essa conclamação aqui foi motivo de inspiração para grandes missionários ao redor do mundo. Muitos disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. E foram para o campo missionário com a cara e a coragem e fé em Deus. Aleluia. Então, diante desse apelo divino, Isaías disse: eis-me aqui, envia a mim. Repetindo na íntegra as palavras aqui de Isaías, David Brenner, que eu citei ainda agora, ele orava constantemente dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me até os confins da terra, envia-me aos bárbaros habitantes das selvas, envia-me para longe de tudo que tem um nome de conforto aqui na terra, envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço, e para o progresso do teu reino. Uma vida totalmente entregue à vontade de Deus. Será que temos feito esse tipo de oração? Será que temos nos consagrado para essa missão? Será que temos nos preparado para ganhar almas para o Senhor? Talvez você não possa ir, mas você pode ajudar, você pode orar. Você pode talvez não ir para a África, mas você pode ser um missionário para o seu vizinho, para o seu amigo de escola, colega de trabalho. Será que se alguém estiver morrendo na tua empresa e clamar, tem alguém para me mostrar o caminho da salvação, você teria condições de levar uma pessoa a Cristo? E dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me para a tua glória. Certa feita, um moço, numa grande empresa de fundição, ele queimou parte do corpo até os ossos. Era chumbo derretido que caiu sobre ele. Os amigos chamaram o médico. E ele disse: eu não preciso de um médico agora, eu estou morrendo. Eu estou morrendo, meu estado é grave. Tem alguém aqui na empresa para me mostrar o caminho da salvação? Eu tenho vivido longe de Deus e estou morrendo longe de Deus. Tem alguém aqui que possa me ajudar? Tem alguém aqui que possa me socorrer? Tem alguém aqui que possa me mostrar o caminho da salvação? Apesar daquele jovem estar cercado por cerca de 300 companheiros de trabalho, ninguém se prontificou a explicar o caminho da salvação para aquele jovem. E um dos que presenciaram o acidente e viram o jovem morrer, ele disse mais tarde o seguinte: depois daquele acidente, parece que estou ouvindo continuamente os gritos daquele jovem. Parecia que era dor do sofrimento físico, juntamente com o sofrimento espiritual. Parecia que ele estava indo ao inferno, na minha frente. Eu até pensei em falar de Jesus para ele, mas o meu testemunho na empresa era tão horrível, que eu não tive coragem de falar nada, e ele se perdeu por minha causa. Amados, Deus não exige um vaso bonito para a sua obra, mas sim um vaso limpo. Simples assim, um vaso limpo. Isaías foi purificado e por isso pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de purificado, ele pôde dizer: podemos dizer o mesmo? Amados, podemos cumprir o ID do Senhor de várias maneiras, como já disse. Podemos ir pessoalmente pregar o Evangelho em outras nações, ou aos nossos vizinhos, amigos e conhecidos, de modo geral. Podemos contribuir financeiramente para outros irem ao campo missionário. Podemos também orar
pelos perdidos para que eles se convertam. O que cabe a mim e a você, a cada um de nós, é fazermos a oração de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a tua missão? Ora, pede a Deus: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Lembra do jovem de 18 anos que eu citei no início? Lembra dele? Ele disse ter tido uma visão e fundou a Igreja dos Mórmons, uma seita diabólica que tem levado ao inferno milhares e milhares de vidas. Ele disse: eis-me aqui para o diabo. O diabo ofereceu para ele: olha, você vai ser amado e odiado. Vão falar bem e mal de você. Eu estou falando mal dele. Tem gente que fala bem. De acordo com a Bíblia, quem apareceu para ele na visão foi o próprio Satanás. Ou ele inventou a história, das duas uma. Ou ele não viu nada e inventou a história, ou ele teve uma visão sobrenatural de procedência maligna. Não importa, o que importa é que ele deu crédito à visão que supostamente teve. Você já deve ter visto missionários mórmons pelas ruas de sua cidade. Eu vejo constantemente. São dois jovens, calça preta, camisa branca, crachazinho do lado, com um livro preto na mão. Esse livro preto na mão não é a Bíblia, é o livro de Mórmon. E eles vão de casa em casa. É um trabalhinho de formiguinha, mas vão aumentando, crescendo, estrondosamente. O grupo religioso não banca esses missionários, são os pais, geralmente americanos, de outras nações, que bancam, financiam tudo. E eles doam 2 anos da vida para fazer missões no estrangeiro. Vou repetir os dados que citei no início. Na primeira reunião dessa seita, 1830, só tinha 6 pessoas. Hoje são 14 milhões, no Brasil 1 milhão. 65 mil missionários e cerca de 170 templos espalhados pelo mundo. Eles estão levando avante, queridos, a mensagem que receberam do anjo Moroni, que para mim foi um demônio. Estão levando. E nós? Será que temos anunciado as boas novas do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? Eles não viram o Senhor assentado no alto e sublime trono, assim como Isaías, mas contemplaram eles viram, no caso aqui, o José Smith, ele viu a malignidade de um ser demoníaco. E mesmo assim deu crédito. E anunciam essas supostas boas novas. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Tem que ser o nosso clamor, queridos. Muitos na história da igreja, estou concluindo, fizeram essa oração, clamaram, pediram, invocaram: Senhor, usa a minha vida para a tua glória. Eu não quero continuar vivendo até o fim da vida e ilustrando o banco da igreja. Eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero sair e pregar o evangelho. Eu quero ser um evangelista. Eu quero ser um pregador. Usa-me, Senhor. Faz de mim um canal. John Knox, por exemplo, orava a Deus dia e noite dizendo: dá-me a Escócia ou eu morro. E Deus deu para ele a Escócia. George Whitefield implorava a Deus com as seguintes palavras: se o Senhor não quer me dar almas, então retira minha alma. D.L. Moody era incisivo em pedir: usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo e em qualquer maneira que precisares. Aqui está meu pobre coração, uma vasilha vazia. Encha-me com a tua graça. Henry Martin, ajoelhado na praia da Índia, para onde ele ia como um missionário, ele dizia o seguinte: aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. Em outras palavras, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. John Hunt, missionário entre os antropófagos, índios que comem gente, nas ilhas de Fídide, no leito de morte, ele orava dizendo: Senhor, salva Fídide, salva Fídide, salva este povo, Senhor, salva este povo. E Deus honrou esse pedido, e aquela ilha foi praticamente varrida pelo Evangelho, e muitos se converteram. David Brenner constantemente repetia dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
qual é a nossa posição? Qual é a nossa oração? Será que nós vamos clamar também? Vamos invocar ao nome do Senhor? Vamos pedir: Senhor, envia-me a mim, eu quero ser usado em tuas mãos. Eu quero te convidar a ficar de pé. Qual será a minha e a sua resposta? Feche seus olhos, queridos. Se a tua resposta for positiva: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meu amado, assim como aconteceu com Isaías, ao olharmos para o alto, veremos o Senhor em toda a sua santidade. Ao olharmos para dentro de nós mesmos, iremos ver exatamente como somos e vamos enxergar nossa necessidade de purificação e, por que não dizer, necessidade de poder do alto para fazer a vontade do Senhor. E ao olharmos para fora, veremos um mundo que está indo para o inferno, sem o conhecimento da palavra de Deus. Que possamos, meu amado, minha amada, fazer como o salmista, que orou dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só então, queridos, teremos, dia após dia, unção nos púlpitos e ação nos bancos, e que o Senhor venha nos ajudar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te adoramos por mais essa noite. Senhor, eu sei que a tua palavra não volta vazia, eu sei que alguns aqui foram tocados e vão passar a orar mais decididamente dessa maneira. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, cumpra em mim o teu querer, Senhor, cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha confirmar, Senhor, essa chamada, Pai, seja para a obra missionária, seja, Pai, no campo da própria nação, dentro da nação, Pai, também. Pai, em nome de Jesus, que a tua vontade prevaleça na vida de cada um. Acima de tudo, enche-nos com teu Espírito Santo e nos capacita, Senhor, a fazer a tua vontade, a vivermos a tua palavra, a pregarmos o evangelho da salvação, o evangelho que fala da morte do teu filho Jesus em favor de miseráveis como nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por teu grande amor, por tua graça e pelo teu perdão. Fica conosco, ó Deus, em nome do teu filho Jesus. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.